Vai. Segundou, minha gente! Aumenta o som, Pachecão! É o chão de avião. Gente, eu quero muito conhecer o chão de avião. E o Wesley Safadão. E o Rai do Rai também. Também é desses forrós. Vamos lá. Como é que é o negócio? Saudade do Nordeste. Tô com a saudade daquele vento batendo no meu cabelo, de eu saindo do mar e o cabelo ficou todo assim. Não. Sobe o som! É hoje. Segura essa mulher. No Gazeta Esportiva! É o seguinte. Vai, como é que é? Hoje começou a primavera. E olha a dupla que está comigo. Opa, acho que começou já? Eu só curtindo a música. Tá dançando. Só curtindo a música. Alexandre Silvestre. Hoje a gente fala da preparação do Palmeiras para encarar o River Plate depois da goleada. Encontrei com a Abel Ferreira. Ai, você ficou todo... Tá sentindo minha falta. Ah, mas meti uma perguntinha forte pra ele. Eu achei também. Bom, a gente vai falar como foi o jogo contra o Fortaleza, vitória maravilhosa. Tem também a repercussão completa da vitória do Santos contra o São Paulo. Pois é, quem diria. E o Corinthians tenta se recuperar do tropeço contra o Lanterna. Pois é, tropeçou contra o Sport, gente. O que aconteceu com o Corinthians? Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Ó, seguinte, a gente vai rápido pro intervalo, mas é muito rápido. Não sai daí. Até já. Bom, a gente já voltou aqui e o Gazeta Esportiva começa avisando que faltam exatamente 100 dias para a 100ª edição da Corrida de São Silvestre. Hoje, um pórtico com a contagem regressiva para a prova foi instalado na entrada da Fundação Casper Libero. Olha que lindo! Olha que lindo! Fundação Casper Libero, que é a proprietária da mais tradicional corrida de rua do Brasil. E eu vou aproveitar que nós estamos falando de São Silvestre para dar a notícia que todos estão esperando. Tem muita gente perguntando e a organização da prova me autorizou a anunciar que as inscrições vão ser abertas na quinta-feira. É isso mesmo! Na quinta-feira você vai poder acessar sãosilvestre.com.br e garantir o seu lugar na prova. E atenção, esse ano vai ser histórico, com 50 mil vagas, o maior número de todas as edições. Pois é, 100ª edição, 50 mil vagas para todo mundo poder correr. Você pode acompanhar mais detalhes também nas páginas oficiais da São Silvestre, no Instagram e no YouTube. Então fique ligado lá no site gazetesportiva.com e sãosilvestre.com.br. Faltam 100 dias, gente. Agora o ano já é Réveillon. Dia 31 tá aí, todo mundo escalado para trabalhar aqui. Vamos estar aqui desde as 7 da manhã fazendo São Silvestre Show, programa ao vivaço para você, mostrando tudo da prova, né? A largada dos cadeirantes, largada feminina, largada masculina, com a narração de quem? Alexandre Silvestre! Vocês vão me aguentar de novo? Não, eu tô brincando, mas é uma baita de uma honra. 50 mil competidores. A gente costumava ter 30, 35 mil. Começou com 15, né? Eu digo assim, nos últimos anos. Sim, então, 30, 35. Caramba, hein? Que responsabilidade. Tamo junto, hein? Tamo junto. Edição passada foram 37.500 corredores. Eu até chorei de emoção. Já era o recorde, agora esse ano 50 mil. Então, ó, garanta a sua vaga, viu? Porque o que tem de gente ansiosa para correr. O Santos conquistou uma importante vitória ontem no clássico contra o São Paulo. O repórter Thiago Salazar acompanhou tudo bem de pertinho e conta como foi, tá na tela. Não adianta procurar um titular do São Paulo aí, porque Crespo não escalou nem o goleiro Rafael pro clássico contra o Santos. E achou que merecia levar um pontinho para casa, viu? Hoje foi um jogo fechado. Muito fechado, difícil. Um pequeno detalhe a favor deles poderia tranquilamente
ter na gente e ganhar. Mas acho que era o jogo de empate. Também não adianta procurar o Neymar no gramado. Ele até foi à Vila, mas ficou lá no camarote só na torcida. Ese mismo día que antes de machucar, eu veía un Neymar feliz, estaba sin problemas. Entonces, bueno, son las cosas que tem la vida e o futebol. Aliás, tirando essa cabeçada de Zé Rafael que Young espalmou, não teve mais nada de muito interessante até o intervalo. Crespo então começou a colocar alguns titulares no jogo e a consequência foi o gol do Santos. Pois é, ironia do destino ou não, foi logo após as substituições são-paulinas que Roleiser achou espaço para cruzar da direita. De cabeça, Guilherme mandou para a rede, um gol que também aliviou um pouco da pressão sob o atacante, hein? A parte final teve a famosa trocação, com oportunidades dos dois lados. E até o goleiro São Paulino foi pro ataque para tentar tirar o 1-0 do placar, mas não teve jeito. Essa foi a primeira vitória do Santos sob o comando de Juan Pablo Vojvoda. E o Peixe agora dá um salto na tabela, se distancia um pouquinho da zona do rebaixamento, se concentra agora para pegar o Red Bull Bragantino só no domingo que vem, uma semana todinha livre para continuar trabalhando. No vamos a esconder onde está Santos, mas também sabemos que o Santos vai exigir sempre mirar para cima, você me van a exigir mirar para cima, o mesma camisa vai exigir isso, mas também sendo realistas, isso sim. Já o São Paulo de Crespo tem o jogo do ano na quinta-feira contra a LDU pela Libertadores. Pelo Brasileirão, o time volta a campo só na segunda-feira para pegar o Ceará e tentar apagar esse mau resultado aqui na Vila Belmiro. Quinta vai ser um jogo mental, de vontade. Então, a gente vai chegar bem. Pode acontecer duas coisas. Ou a gente vai ser eliminado ou a gente passa. Se passa, vai ser algo histórico. Vai ser algo épico. E é meu caso. Eu não quero perder essa oportunidade de viver alguma coisa histórica ou épica. A gente vai ganhar. Vai ganhar. A gente vai ganhar. Vai passar de fase. A gente vai ganhar. Gostei o jeito que ele colocou. Vocês não acharam Eu gostei. legal? Só uma coisa, Silvestre, eu acho assim. Eu acho que a gente tem que saber diferenciar, até para não banalizarmos o que realmente é épico, heróico, inesquecível. 2-0 digamos não que é. São Paulo vença por 2-0, vá para os pênaltis e se classifique. Não é uma classificação épica, é uma classificação bacana, importante, legal, maravilhosa. Mas uma coisa épica é aquilo que vai ser marcado por toda a história, que os torcedores daqui a 10 anos vão lembrar, nossa, não vão falar, nossa, lembra aquela vez que passamos pela LDU nos pênaltis? Não é, sabe, assim, a não ser que Calma aí, pode ser 3-0. Não, a não ser que, por exemplo, 5-0. esteja 1-0 para a LDU e nos últimos 5 minutos São Paulo faça 3 gols, vá para os... Aí se torna épico. Ou se o São Paulo bater campeão da Libertadores lá na frente, aí sim você vai lembrar dessa possível classificação de uma maneira eu só que acho, flerte com o épico. Eu só acho que simplesmente decretar que se conseguir a classificação vai ser uma classificação épica, eu acho que não é bem assim. Depende da forma como vem essa classificação. Porque se em 10 minutos de jogo o São Paulo faz 2-0, com 30 minutos está 3-0, faz 4-0 no segundo tempo classifica, pô, construiu naturalmente uma classificação, mas não foi épico, não foi negócio. Épico mesmo vai ser passar pela LDU e de repente eliminar o Palmeiras na semifinal, aí vai ser épico, Alex. Épico é um feito, memorável, extraordinário. Mas não acho que é. Uma proeza, algo muito forte e intenso. Então, mas eu não acho que é isso. Eu diria que se o São Paulo conseguir uma classificação por 3-4-0 sobre a LDU quinta-feira no Morumbi, Herói. será uma façanha. Maravilhoso. Será uma classificação histórica, talvez. Eu não quero concordar com o Alex, mas eu acho que também o épico é um pouquinho a mais. Eu acho que um pouquinho além se você disso. falar que isso é épico, quando for épico mesmo, vai falar, puxa vida, mas aquele também Mas foi vai épico? ver que Como é ele que é? não acredita que seja possível. E aí sim seria algo épico. Porque se você fala assim, puxa, eu tô com, assim, no fundo, ele sabe, sei lá, que você não tem forças para fazer isso. E de repente algo acontece. Não sei, né? Não sei. Mas se o São Paulo for campeão da Libertadores, o que Eu não é acho impossível, eu acho isso legal, aí você isso coloca é no épico. pacote de uma campanha, Sim. talvez uma classificação histórica, / épica.
São Paulo estava quase morto ali, reagiu, conseguiu reverter o jogo no Morumbi, numa noite de Libertadores, com 60 mil no estádio, depois eliminou o Palmeiras e ganhou do Flamengo na final. Bom, isso. Vamos pro portal então, né? A gente começa o nosso giro de repórteres com a Marina Buffon, que está na nossa redação de esportes. Boa noite, Mar. Eu queria saber o seguinte, o resultado de ontem deixou o tricolor ainda mais pressionado para quinta-feira? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente nessa segunda-feira, nesse início de semana, que é tão importante para o torcedor do São Paulo. Afinal, como a gente estava vendo aí, né, quinta-feira o jogo, todo torcedor são paulino estará voltado para esse jogo, que eu vou falar para vocês que eu acho que será épico sim se o São Paulo passar, porque o torcedor não quer nem saber, viu, gente? Quer passar para esse jogo, é quinta-feira e acabou. Agora, sobre a partida de ontem, por conta até da escalação do São Paulo, que foi totalmente alternativa, do goleiro até o atacante, foi realmente um time reserva aí do técnico Hernan Crespo. Eu acredito que a pressão ela exista, mas não é o principal objetivo do time, não era esse jogo de ontem, né? O Crespo até falou ontem ali na coletiva de imprensa, não sei se a gente já tem essa fala dele ou não, senão eu falo para vocês por aqui, mas ele foi questionado ali sobre se... já podemos chamar então? Ele foi questionado, Hernan Crespo, sobre se a escalação foi por conta do jogo passado, ou seja, por conta de desgaste físico e tudo mais, ou se já pensando na escalação da quinta-feira. Olha só o que ele respondeu. Todo. Eu falei com os jogadores que a gente tem um grupo importante que tem que confiar. E como a gente confiou na vitória com o Botafogo antes do jogo com Liga, confia outra vez neles. Ainda não... A gente não escolheu a escalação para a quinta. A gente se apresentou bem. Talvez não foi assim preciso como as últimas vezes em volume do jogo, no posse de bola, mas está jogando com um time que está lutando pela zona de rebaixamento, que treina todos os dias para este tipo de jogo. A gente se apresentou bem. Foi um detalhe que o Santos levou o jogo para eles. Então, Hernan Crespo falando sobre essa escalação, um pouquinho dos dois, um pouquinho pensando no desgaste físico e também um pouquinho pensando na próxima quinta-feira. E hoje o elenco já se reapresentou lá no CT da Barra Funda sob forte chuva que aconteceu no período da manhã aqui em São Paulo. E, claro, né, ocorreu o que costuma acontecer normalmente, aqueles que atuaram por mais tempo fizeram um trabalho regenerativo e os outros já foram para campo ali para começar de fato essa preparação exclusivamente pensando na Libertadores. Dois nomes aí, Oscar, que era muito esperado ontem ali para ver se ele ia jogar ou não, pelo menos alguns minutos, não foi nem relacionado, que realmente já está pensando foco total na quinta-feira. Pode ser que tanto ele quanto Lucas Moura, que também está avançando no seu processo de recuperação, estejam presentes no banco de reservas. Mas sim, deve ser muito difícil que eles comecem o jogo, enfim, porque já faz muito tempo aí que eles não jogam essa partida. Ferreira, que saiu ontem de maca, não preocupa, foi apenas cãibras ali por conta do esforço físico e tudo mais. Agora já o Luan sentiu probleminha no adutor, vai ter que passar por alguns exames, talvez comece no banco de reservas, como provavelmente já iria começar. Tá certo, gente? Essa semana toda de preparação, de foco, principalmente treino mental, como o Hernan Crespo falou ali no VT do Thiago Salazar, para esse jogo de quinta-feira. O Corinthians... não, vamos falar do Tricolor, que eu tô empolgada aqui para falar do Corinthians, mas que perdeu, caramba. Vamos falar do Tricolor. LDU, quinta-feira. Posso falar um pouquinho da vitória do Santos? Me pareceu justa, literalmente falando, e nos dois sentidos. Justa porque foi uma vitória magrinha de 1-0 e justa porque o Santos mereceu e aproveitou melhor a oportunidade. São Paulo, se com o time titular já está sofrendo com a ausência de jogadores importantes machucados, imagine só o time reserva. Né? Então, só não entendi, quer dizer, entendo, mas não concordo. Poupa todo mundo, mas até o goleiro não cansa. Tem que dar oportunidade pro reserva jogar de vez em quando. São Paulo... Mas ele fez umas 3 boas defesas. Né? Mas eu acho que no gol, por exemplo, ele murchou, ele foi para dentro do gol, ele poderia ter saído, o cruzamento na pequena área. O Rafael área. não falha também? Não, claro que falha. E também não é culpa do Yang, a derrota do São Paulo. São Paulo perdeu o gol e tal. Mas a vitória do Santos foi justa. Agora o São Paulo precisa ficar ligado, porque
caso seja eliminado da Libertadores, vai continuar brigando por vaga no Campeonato Brasileiro, né? Vaga na Libertadores através do Brasileirão. Então São Paulo não pode se dar o luxo de perder pontos aí na caminhada. E assim, é uma estratégia que os técnicos têm usado, né? E pelo jeito é a tendência do momento. Apesar de nós conversarmos com jogadores mais antigos, nós temos inclusive o Miller e o Paulo Sérgio aqui na nossa equipe, e eles sempre falam que preferem jogar, que numa situação dessas, por exemplo, eles prefeririam estar em campo do que ficarem no banco, não ficarem de fora. Só que hoje tem a fisiologia, tem os estudos que apontam que os jogadores podem estar a ponto de sofrer uma lesão, tudo isso faz parte do futebol moderno, né? Então os técnicos fazem isso. O Felipe Luiz fez isso com o Flamengo ontem frente ao Vasco. O Abel Ferreira só deixou o Everton no gol, os outros 10 foram reservas. O São Paulo deixou, inclusive, o goleiro titular no banco. Então os treinadores estão fazendo isso. Só o Palmeiras ganhou, né? Mas não tem outro jeito, cara. Eu não gosto mais do negócio de poupar, mas eu, assim, pontualmente, ok. Acho que no caso desse jogo aí, tudo bem, né? Tem um detalhe o São Paulo precisa meter 3-0, vem de um jogo de altitude, aquela coisa toda. Tem um detalhe que o Campeonato Brasileiro, para mim, é tão importante quanto a Libertadores. Por mais que a gente fale que a Libertadores é a prioridade dos clubes, mas eu acho que o brasileiro, muitas vezes, ele é subestimado em relação à importância real que ele tem. Então, o Palmeiras, por exemplo, tinha ganhado o Fortaleza. Ele não podia se dar o luxo de empatar em casa com o Fortaleza, porque com aquela vitória contra o Fortaleza, ele ficou à frente do Flamengo em pontos perdidos. Então o brasileiro também tem que ser tratado com carinho. Bom, agora sim, Pachecão, cadê? Tananana. Perdeu, mas e daí? É o que o Pacheco começa a discutir agora comigo. O Corinthians perdeu ontem pro Lanterna do Campeonato Brasileiro, sim. A partida contra o Sport deixou um gosto amargo na fiel torcida, sim. A gente vai assistir também. Na Ilha do Retiro, o Sport recebeu o Corinthians e começou a partida pressionando o Timão. Com só 10 minutos no relógio, Zé Lucas balançou as redes. Só que o gol foi pro VAR. O Sávio Pereira Sampaio analisou o lance e acabou anulando por impedimento de Luan Cândido na jogada. A melhor chance do Corinthians veio nesse chute colocado de Breno Bidon, que explodiu na trave. O Vitinho mandou uma bomba e parou no Gabriel. Bidu até tentou aproveitar o rebote e mandou por cima. E não é que no comecinho da segunda etapa o Sport conseguiu anotar o gol, dessa vez valendo. Mateuzinho foi o responsável por colocar o Leão na frente, 1-0. O camisa 17 queria mais, tentou encobrir o Hugo e o goleirão não deixou. E ficou nisso, Sport 1, Corinthians 0. Faltou um pouco da nossa equipe em alguns aspectos, mas que a gente vem numa crescente durante a temporada, acho que a gente vem de bons resultados. E esse resultado nos dá um alerta muito grande, mas que a gente tem todas as condições de retomar o que a gente vem fazendo. No nosso erro de saída de bola, acabamos tomando gol. A partir do gol, acabou o jogo. Eu acho que não faltou luta, não faltou entrega, não faltou dedicação. Nós fomos atrás, com todas as dificuldades que a partida impunha. Mesmo assim, um erro foi fatal e nos tirou aí a possibilidade de um grande resultado. Agora. Eu não acredito que o Corinthians perdeu do último time da tabela. Mas Eu não acredito. primeira vitória do Sport em casa no Pois campeonato. é. Mas o futebol tá nivelado, Michele. Não, calma. Pros outros, né? Não. Quando Não, é verdade. Você tira Flamengo e Palmeiras, tá nivelado. Não, ó, o Sport não ganhava em casa, foi ganhar justo em cima do Corinthians. Bom, calma, eles já vão discutir, a gente já vai falar sobre isso. A gente falava aqui, né, sobre Deixa eu dar uma notícia muito triste que eu acabei de receber. O ex-goleiro Neneca, do Santo André, Botafogo de Ribeirão Preto, América Mineiro, faleceu agora há pouco. Ele era o gerente de futebol do União Rondonópolis, no Mato Grosso. Estava assistindo a um jogo do time de base do União Rondonópolis, aos 45 anos de idade, sofreu um infarto fulminante e faleceu. Eu trabalhei em vários jogos com o Neneca no gol, talvez você tenha feito jogos também pelo Paulistão, enfim, ele jogou muitos anos no Botafogo de Ribeirão Preto, América Mineiro, e aí recebemos a notícia, a informação, a gente acaba tendo que dar, lamentar e desejar toda a força do mundo aí para os familiares, para os parentes, para os amigos, que Deus conforte o coração de todo mundo. Puxa vida, que triste, né?
Fica aqui os nossos sentimentos para toda a família do Neneca. E a importância de sempre se cuidar, de fazer os exames preventivos, né? Não 45 anos, mais novo que todos nós aqui. Anos. Mas Quantos? a cidade é 45. muito perigosa. É a idade do infarto quanto fulminante pra mulher. fatal, assim. 45, 40 aos 50, dizem que é super perigoso. exato. Bom, mas o Corinthians, o Sport, primeira vitória do Sport em casa e sobre o Corinthians, Alexandre Silvestre. O que Justamente aconteceu? sobre o Corinthians. O Corinthians também com alguns desfalques. Não, o Memphis não foi por quê? O Memphis continua. Ele não está mais machucado. O Memphis Depay não está machucado. Ele está escolhendo o jogo, eu acho, para jogar. Aí já foi a sua ironia, que pode até ter um fundinho de verdade. Eu ouvi muito corintiano falando isso, né? Pô, ele nunca joga os jogos fora, tal. Não, prefiro não entrar nessa, não. O Memphis, ele já resolveu um problema do edema, que é um inchaço ali. Antes da data FIFA, o Memphis teve uma lesão de posterior. Desfalcou o Corinthians, se recuperou, voltou, jogou pela Holanda, quebrou o recorde de gols lá, voltou e jogou contra o Atlético Paranaense Copa do Brasil. E ele sentiu uma fisgada, o tal do edema. Ficou inchado, foi por um tris que não arrebentou de novo. Então o Corinthians está tomando muito cuidado para voltar com o Memphis, talvez domingo agora contra o Flamengo na Neoquímica Arena. Então todo cuidado é pouco, porque chegou perto de uma ruptura de novo de músculo posterior da coxa direita. Por isso que ele não jogou, faz falta, outros jogadores também não jogaram, que seguem aí em recuperação, o próprio Garro. Mas acho que o Corinthians não fez um... Você disse que se o São Paulo for passar pela LDU, não pode atribuir a classificação como uma classificação épica. Você diria que foi uma derrota vexatória do Corinthians? Diria porque o Sport na 22ª rodada para ele no Campeonato Brasileiro, não tinha ganho de ninguém dentro de casa e foi ganhar logo do Corinthians. Assim. Então, é um time que já está fadado ao rebaixamento, parece que eles já estão se divertindo nesse campeonato a cada jogo, não tem mais aquela ambição de salvar do rebaixamento, eu não acredito nisso, mas eles comemoraram como se tivessem ganho o Campeonato Brasileiro. O Sport, se os jogadores comemorando depois do jogo... Sim, porque eles estão ainda, ao contrário do que você diz, eles estão querendo ainda se safar do rebaixamento. Claro que estão, matematicamente... Ilha do Retiro cheia, lotada, pô, mas não é fácil jogar lá. Então, mas para os outros, então, só pro Corinthians que não é fácil. Mas tudo é uma questão de momento, então, mas o momento do Corinthians... O Corinthians também sai jogando errado, faz uma besteira, a explicação vai, aí vem, quando o Garro não tá, quando o Memphis não tá, quando os dois não estão ao mesmo tempo, aí quando os reservas entram e não mudam nada e não tem qualidade para mudar jogo, o Romero já desistiu de jogar, o Thales Magno não sei o que aconteceu, acho que ele deixou a qualidade dele em casa e vai treinar sem qualidade, eu não sei o que acontece com o time do Corinthians, com o elenco do Corinthians, e o Dorival, coitado, ele tenta aí fazer o que ele pode, mas os jogadores não ajudam. Não ajuda. O Dorival, coitado, ele não conseguiu repetir time, não consegue dar padrão, sempre um machucado. Então, quer dizer, todo mundo tem jogador machucado, mas os pilares dele, os três principais lá do ataque, Garro, Memphis e Yuri, quase nunca jogam juntos. Jogaram com duas Dorival. vezes com o Dorival. Os três juntos jogaram duas vezes com o Dorival. Contra o Palmeiras? Contra o Palmeiras. Pois é. Seu azar. Então você tá com eles engasgados aqui mas, na gente, garganta. nada justifica um time como o Corinthians, que tá numa semifinal de Copa do Brasil, perder pro Sport, cara. Não dá. 10º lugar, perde pro 20º. Isso pode acontecer no futebol, mas... Então pronto, então por que não mas pode? É admissível. Não pode acontecer. Acontece, mas não pode? Exato, é isso aí. Acontece, mas poderia ter acontecido? Não poderia ter acontecido. Com o Corinthians, não. É muito comum, como é que é? É muito raro, mas acontece muito. Depois de perder fora de casa pro Lanterna, o Corinthians vai ter uma semana de preparação para encarar o líder Flamengo. Não joga, né? O diretor não joga, a semana inteira não joga, né? Não. Então aquele foi o jogo de número 999 do Dorival, Foi. né? Contra o Flamengo vai ser o 1000º. 999. Então o que será que o técnico Dorival Júnior pensa da sequência do Coringão? Tá na tela. O campeonato é difícil em todos os aspectos, em todos os sentidos, tanto para quem atua em casa quanto fora. Nós fizemos ultimamente aí 2, 3 resultados fora, não vejo problema. Teremos jogos difíceis, complicados sim, mas para os nossos adversários também serão. Não serão jogos simples, jogos fáceis. O Corinthians também quer resultados, se prepara para buscar resultados e eu tenho certeza que não será diferente com essa sequência que você pontuou, ainda que entenda ser uma sequência bem difícil, bem complicada. Difícil, bem complicado. Posso pontuar a sequência? Por favor. Então é Flamengo, quer dizer, jogou com Vou o Sport anotar. Lanterna Vai. fora, agora domingo à noite. Flamengo. Neoquímica, o líder Flamengo pela frente. Depois, no meio da outra semana, o Internacional no Beira-Rio. Aí volta a jogar técnico, em casa. Até lá vai ter. Vai ter técnico até lá. Deve ser o dia. Ou não. Aí o Corinthians Deve ser o recebe dia. no outro final de semana o Mirassol. Ixi.
Ixi, esse tá perigoso. que é um time surpreendente, bem ajeitadinho, mostramos aqui outro dia, todo organizado, e tá E o mandando Palmeiras chumbo também. grosso pra cima de time grande, o Mirassol. E na sequência do Mirassol é o Santos, o jogo deve ser na Vila Belmiro. Então essa é a sequência do Corinthians nas próximas 4 Vamos fazer rodadas. pra ganhar? Ó, Corinthians pega o Flamengo. Dá pra ganhar? É do mesmo jeito que o Sport poderia ganhar do Corinthians como ganhou, por que não o Corinthians ganhar do E é em Flamengo? casa. Como eliminou o Palmeiras? Eu acho que a pergunta, a gente tem que definir se pode ganhar. Todos podem ganhar de todos no futebol. É assim, você acha que vai ganhar? Vamos falar no favorito? Quem é favorito? Flamengo. Favorito é o Flamengo. Flamengo, eu também acho. Eu aposto no Flamengo. Todo mundo aqui apostou no Favorito Flamengo. é Flamengo. Mas no meu palpitômetro eu vou por Corinthians. Inter e Corinthians, quem que é favorito? Inter e Corinthians no Beira-Rio? Inter. Corinthians. Eu E acho que é Corinthians. Favorito Pra é mim, o Inter. Corinthians vai arrancar empate contra o Flamengo, Tomara. empate contra o Inter. Pode ser. Mas quem é o favorito? O Pra mim é o favorito, Corinthians. É o Inter em o casa. favorito é o Flamengo e contra o Inter não tem favorito. Como não tem Não, favorito? pô, você perguntou pra mim, posso Tem responder? que ter um favorito. Não, não Ué, necessariamente. É 50, eu posso 50? achar, equilibrado. Que Eu coisa acho que o Inter besta. não tá Também jogando acho bem. besta. Eu quero o favorito, Silvestre. Não, mas eu não Quer vou ver? te dar favorito pra esse jogo. Olha que engraçado. Eu dou, Internacional, O Inter é favorito. muito mais favorito, mesmo sem um técnico. Quer dizer, você está diminuindo o trabalho do Dorival e de todo o Não, elenco do você Corinthians. está distorcendo o que eu falo. Olha Querendo só, arrancar de Silvestre, mim uma resposta que eu não o quero Roger dar. Machado foi demitido. 18º técnico moído pelo Brasileirão. Então, A equipe mais um vai motivo pelo chegar qual eu alguém não acho que aí, o Corinthians sabe-se seja lá quem vai... carne morta nesse jogo, não. Bom, vocês dois acham que é o Inter? Inter, eu acho. Não, Ele eu não acha acho ninguém. que não Ele tem acha que é o eu acho Inter. que não tem favorito Quando não nesse acha que é o jogo. Corinthians é porque é o rival. Bom, Corinthians e Mirassol, Eu vou quem te é? vocês sabem. Corinthians e Mirassol não tem favorito. Pra mim é o Corinthians. Corinthians é favorito contra o Por Mirassol. mais que o Mirassol faça uma campanha É Corinthians. gigante e tenha conquistado grandes resultados contra gigantes do futebol brasileiro, ganha o Corinthians contra Então, o Mirassol. pera, eu também acho que é o Corinthians. Mas não tem O- favorito. O Alex já fala. Vamos deixar o Alex pra falar Tô sobre pensando. favorito entre Corinthians e Mirassol Tô pensando. e favorito entre Corinthians e Santos. Tá bom. Já, já. Bora falar com os mureta! Ah, Bora falar com os meu mureta! Deus Tem que ter uma do música assim, eu tô em cima do muro. Não existe? Ei, Pachecão. Eu lição só de quero casa. lembrar a digníssima Michele Janela não. que no futebol existem 3 resultados. Qual é? Vitória, derrota e... Eu não posso tirar os dedos aqui, senão eu Mas ia fazer tão um sem gesto graça. feio. É, tem o empate também. E nem todo jogo tem um favorito. Às vezes o Poxa, confronto o pode time ser... não tem nem técnico e você não considera ele... Você vê como o Corinthians é ruim, né? Mas eu o- não acho. Não? É Eu bom? não acho. Tá bom. Olha o Não, Corinthians mas ele tá do falando ano do passado. Internacional. Não, tô falando do... Não, como é que pode Tá um falando- time sem técnico... É porque é o e você- Internacional, não é isso que você tá Não, você falando? se você diz como o time é ruim, o Corinthians você está se referindo? O Corinthians é um time fraco. Eu não acho. Eu acho que O time esse titular ano do tá em Corinthians é 10º bom. lugar. Não, o titular inteiro, o mas ano passado, nunca tá. Essa época, onde estava o Corinthians? Tava na zona do rebaixamento, não tava? Essa época tava começando a sair já. Bom, Corinthians e Mirassol, quem é favorito pra Ninguém. você? Ninguém? Não. Também, sem graça. E Corinthians e Muretou. Santos. Essa eu muretei mesmo. Seja bem-vindo ao grupo. Qual outra que você falou? Bem-vinda, eu não falei, eu falei Corinthians. Qual que você Você falou? falou Corinthians? Pra mim é Corinthians contra, Contra o o Mirassol, Mirassol. pra mim é Corinthians contra o Inter e pra mim é o Flamengo contra o Corinthians. Tá bom. E Santos e Corinthians? Santos e Corinthians, pra mim é o Corinthians. A Vila? Favorito. Tem chance. E pra você? Santos. Santos? Pra mim, só tem um favorito nesses confrontos do Corinthians, que é o Flamengo. E eu acredito que o Corinthians vai arrancar um empate ainda. Do Flamengo. É. Mas eu tô falando do Santos, meu. Esse foi o maior muro da história. Não, ô Fini, do você programa. falou pra mim, eu te ouvi também. O Você diretor está falou. induzindo, você está diretor induzindo falou. a Michele. Vocês estão com parceriazinha aí pra me Então, pera, derrubar, eu vou né? anotar. Eu falei que Eu Corinthians sei que e você falou Flamengo pra é mim, Flamengo, vazou. todo mundo foi no Flamengo, ok? Aí Corinthians e Inter, vocês foram no Só pra mureta. diferenciar uma coisa, achar favorito é uma coisa e palpitar é outra. Eu, Mirassol, Você pode achar um vocês- favorito, mas palpitar que o outro ganha, entendeu? Então, só pra... Vocês acham que o Corinthians e Santos, eu sou Corinthians, e vocês? Não tem. Não, eu acho que o Santos é um pouquinho, tipo, 51 a 49. Não Tudo tem em favorito esse jogo. casa. Eu acho que tem. é o Mas, Santos. ó, por exemplo, o favorito pra passar na Libertadores é a LDU. Não é o São Paulo. Mas quem vai passar é o São Paulo, 4-1. 4-1. O palpitômetro é só quinta. É que você não vem, né? Ah, então, eu já gasto agora. Certas coisas cansam a minha beleza nesse programa. Gasto agora. Se tem uma torcida que saiu... Vocês entenderam que eu tava falando favorito, né? Quem é que não entenderam? Torcida que saiu feliz do final de semana é a torcida do Palmeiras. O Verdão venceu Fortaleza no sábado e agora já tá com a cabeça ali, ó, na Libertadores, contra o River.
Quero saber quem é favorito depois, viu, os muretas? Quem atualiza pra gente é o Thiago Fácil. Salazar. Boa noite, Salazar. Fala, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Que discussão, hein? Tô aqui só no fone, só ouvindo, quase com vontade de entrar nessa discussão da Rio. Mas olha só, você falou do Palmeiras na Copa Libertadores da América, só que antes, o Palmeiras tem o Campeonato Brasileiro pela frente, jogou agora nesse final de semana, venceu o Fortaleza, goleou o Fortaleza para embalar para o jogo desse meio de semana pela Libertadores, e o Palmeiras se tornou, neste momento, o clube com o maior número de chances de título. Segundo os matemáticos, o Palmeiras tem maior possibilidade de título, mais até do que o vice-líder Cruzeiro e que o líder Flamengo. Por quê? O Flamengo tem 51 pontos, Cruzeiro tem 50, o Palmeiras tem 49. Mas o Palmeiras tem 2 jogos a menos do que o Cruzeiro e 1 jogo a menos do que o Flamengo. Então é importante a gente ter bastante atenção, porque o Verdão está nas duas. Está na Libertadores, mas também está de olho no Campeonato Brasileiro. E o clima tá leve, como explicou o Rafael Veiga, que ganhou oportunidade, marcou gol e fez uma brincadeirinha com o Flaco Lopes, que vive grande fase. Vamos dar uma olhada? A gente conversou ali um pouco antes do jogo da importância desses jogos, porque ia mudar, né, o time, e quando a gente entra para dentro de campo, a gente está representando o Palmeiras. Então todo mundo ali queria, né, fazer um grande jogo, a gente sabia que a gente precisava fazer um bom jogo, mostrar, né, intensidade, competir bastante. Eu acho que foi bom, né, para essa sequência do ano, porque mostra o quão importante também são os jogadores que não vem jogando tanto, né? Então a gente fica feliz por isso. Filma o Messi ali, ó. Foi para a seleção argentina, Flaco ficou lá, voltou o Messi. A fase do Flaco tá demais, mas é pra tanto. Vou passar a bola pra vocês e aí sim, na volta, eu venho pra falar de Palmeiras e River Plate, tá bom? Ah, que legal, Veiga, o clima super bacana lá. Bom, o clima Não leve, poderia ser diferente, né? Imagina o Palmeiras jogando o que tá jogando, ganhando o que tá ganhando e o clima ruim lá. Não teria sentido nenhum. Então, na torcida do Palmeiras, às vezes, isso acontece. na torcida hein? acontece, mas tô falando do elenco. É verdade. Você tem poder, você tem lugar de fala. Sim. Não é verdade? A torcida consegue fazer caos onde existe paz, mas de qualquer maneira... Eu achei interessante o Veiga, por exemplo, na coletiva depois do jogo. Não esse corte aí foi legal também, mas ele dizendo que... Por que ele caiu de produção? Por que ele não é mais o titular? Não exatamente foi essa a pergunta, mas ele reconhecendo que ele está sofrendo com dores, uma questão de excesso de jogos, já não é mais um garotinho. Mas também não é nem um velhinho, tem 30 anos, 31. Então, mas que é acúmulo de jogos, ele tem algumas sequelas ali, tem jogado no sacrifício. É o pubis, né? Pubis é complicado para o jogador. Putz, a vida é muito. Então. O pubis é ali perto da virilha. Eu acho que o Veiga dificilmente vai voltar a atingir aquele nível de futebol que o fez, inclusive, chegar à seleção brasileira. E ser considerado por muitos palmeirenses um dos grandes nomes da história, pelo menos nesse século, sem dúvida, é um dos maiores nomes. É o cara decisivo nas grandes finais, que fez gol, que participou de gols. Participou de 2020, ele estava na tudo, reserva, né? Mas estava lá, não né? Tem reserva, titular. No de 2020? O Veiga jogou tudo. Começou jogando? Não, não começou jogando não. A gente não pôs ele no time que começou jogando em 2020. Mas o Veiga, ele é decisivo em todas as finais, todas. Ele é incrível, tem números espetaculares, artilheiro do Allianz Parque. O Veiga tem uma história assim, irreparável. Irretocável com a camisa do Palmeiras. Extremamente. Em finais. O mais decisivo de todos. Só que o tempo passa para todo mundo. Que começou jogando Mas ele ainda pode ser bem útil. Pode. Eu só falei que ele não vai chegar ao mesmo nível que ele já chegou. Mas, né, ele pode ser bastante útil ainda. Que começou jogando aquela final de 2020 do Palmeiras lá, tava o Gustavo Gomes e o Everton. A gente mostrou aqui na semana passada. Aí o Veiga entrou no decorrer do jogo, né? Agora, que legal, né? E o Gustavo Gomes fez gol agora contra o River. Ô, diretor, tem 2 músicas em cima do muro aí. Pra você colocar pros muretas que estão aqui perto de mim. Não tô nem falando quem é. Ainda bem. Não falei, mas há sinais. Pode vir. Há sinais. Tem 2. Vocês escolhem aí, porque eu não consegui escutar direito aqui. Mas, gente, já vocês vão ouvir. Música pros muretas. Achou? Pachecão? Ou vai ficar no muro, Pachecão? Você vai ficar no muro? Deu 1 minuto pra achar a música? Ah, brincadeira. Eu achei aqui, põe no Spotify. Coloca aí, ó. Coloca no microfone. Não vou fazer isso. Só um detalhezinho rápido. O Veiga foi titular do Palmeiras contra o Santos na final da Libertadores e na final contra o Flamengo também. Então ele foi titular em todas. Não é que a gente tinha feito um comparativo com Palmeiras e River. O diretor errou. Palmeiras e River. Não, era Palmeiras e River. E acho que ele não jogou contra o River. Algum problema de lesão ou suspensão. O diretor não erra nunca.
2021. O primeiro 2021. jogo lá, a gente mostrou aqui, o primeiro jogo contra o River, ele Eu tô falando das finais, mas a gente tá falando o meu do comentário do Palmeiras e Veiga agora há River. pouco foi quanto ao 2020. fato dele ser decisivo nas finais, de fazer gols nas finais. E nas finais da Libertadores ele fez, ele foi titular, muito. fez gol inclusive contra o Flamengo. Eu noto uma certa tensão hoje aqui na bancada. A semana vai ser gosto tensa, assim, né? eu gosto assim. A semana será tensa. Muito. Bom, a revista France Football realizou hoje mais uma edição da Bola de Ouro em Paris e a grande vencedora entre as mulheres foi a espanhola Bonmatí. É isso, né, diretor? Bonmatí. Ballon d'Or. Esse foi o terceiro prêmio seguido que a meia do Barcelona, Bonmatí, conquistou. Já na categoria masculina, quem faturou a Bola de Ouro foi o francês Dembélé, do PSG. Olha que legal. Merecidê. O melhor brasileiro foi o Rafinha, ficou em 5º lugar, enquanto o Vini Júnior ficou na 16ª posição. Bola de Lembrando ouro. que o Estevão, ainda como jogador do Palmeiras, foi eleito o 4º melhor do mundo até a categoria sub-21, na categoria jovens, em que o Yamine Lamal do Barcelona foi o vencedor. Olha a comemoração do Palmeiras aí. Justo. Para mim deveria ser o Yamal. No geral. No geral. Não, mas o Dembélé foi campeão da Champions, não tem jeito. Tudo bem, aí tem essa questão. Agora, para falar bem a verdade, claro, tem que dar o prêmio para alguém, né? Tem o balão de ouro aí, da France Football, e tem também o da FIFA. Balão é bola de ouro? Balão, não, mas a tradução ao pé da letra é balão. Balão. Balão de ouro. Mas tem que dar para alguém. Agora, sinceramente, assim, para mim, não tem um jogador acima, assim, muito acima. Você junta aí uns 10, 15, 20. Todos mesmo nível. Pra você, todos não tem favorito, né? Ele é mureta, Se você fosse escolher o vencedor do Bola de Ouro, você não ia escolher... Nesse momento, eu vou fazer o quê? É uma média. Tem uma média? Não tem... É uma média. Não tem um Messi, não tem mais um Cristiano Ronaldo, nem um Neymar em bom nível jogando. Então, pra mim, é uma galera aí mediana. Boa. Bom, tem uma música pro Silvestre? Olha lá! Você vive em cima do muro e quando ninguém olha quer pular pra cá. Mentir pra si mesmo, mentir pra cidade, mentir não. Mentir não. Recuso mentiras. Pode até fingir, mas o seu coração... Ah, mas eu subi muito em muro na minha vida. Aliás, eu desenvolvi minhas habilidades motoras nos muros da minha quebrada quando eu era criança. Lá no Itaim, Bibi. Ai, que chique! Nossa! Ai, Bibi. Os muros eram de veludo. Era quase não, mas tinha uns muros lá que eu não sei como é que eu nunca quebrei Não, mas é que tudo, não velho. tinha aquelas... Não, era tinha, muro né? raiz, Michele, era telhado de amianto. Nossa, uma vez quebrou, a gente ia buscar a bola no vizinho, era aquele inferno. Bom. Que infância maravilhosa, graças ao bom pai. Tem mais Corinthians por aqui. Pois é, o meio-campista contra tudo e contra todos. O meio-campista Maicon é homem de confiança do técnico Dorival Júnior. Mas tem contrato só até o final do ano. Será que ele vai renovar o empréstimo? Dá uma olhadinha. Não conversamos ainda, acho que tem muita coisa durante o que estamos disputando ainda, principalmente no Brasileiro, estamos numa situação que não estamos tão confortável assim, mais para frente temos uma decisão de Copa do Brasil, acho que no momento certo, se for da vontade do clube, a gente vai conversar, mas jamais eu vou fechar as portas para o clube, se eles achar que tem interesse em mais uma vez a gente conversar, vou estar disposto, mas eu também sei que algum momento eu vou ter que ir embora e eu deixo para a diretoria decidir esse momento e se quiser conversar eu vou estar aberto também, mas senão eu tenho que me preparar porque eu sei que um momento eu vou embora e eu fico feliz pela história que eu construí e estou construindo. Eu vou descer do muro. Pra mim o Maicon não vai ficar, não me convenceu nessa resposta. Não, então ele falou. Ele até meio que já deu uma letra aí. Não me convenceu nem da parte dele, ele tá vontade. falando mais por ele, e não sei o Corinthians. Porque o que acontece? O Maicon, ele é do Shakhtar Donetsk, está emprestado até o final do ano. Ele tava para ir embora na metade do ano, só que quando o Dorival chegou, percebeu que o Carrilho machucou, tal, não sei o quê. Deixa o Maicon aí que eu vou recuperar, que é um bom jogador. O Maicon virou titular, capitão do time, não jogou tão bem ontem. Não, foi mal ontem. Ao contrário.
mas deu a entender aí que, não sei, a coisa tá um pouco fria nesse momento. E tem outros jogadores que precisam renovar até o final do ano, que eu nem sei se o Corinthians está tão interessado assim. O Angeleri é um deles, mas acho que o Angeleri fica. O Romero e o Thales Magno também, sei não. O engraçado sobre o Maicon é o seguinte, quando ele não pode jogar, quando ele está fora, todo mundo tem saudade dele. Pô, cara, o Maicon não jogou, caramba, faz uma falta, ele tem uma técnica diferente, ele é um bom volante. Aí quando ele joga, o pessoal, pô, mas não tem outro pra pôr, não? É um negócio meio assim, sabe? Eu acho que ele é um jogador útil pro Corinthians, acho que muitos têm uma imagem dele maior do que de fato ele é, mas ele é um jogador útil. Tem que ver na relação custo-benefício se vale a pena um novo acordo aí, um novo contrato, uma compra, enfim, pro Maicon. Ele tem história no clube. Ah, mas ele falou de um jeito... Eu acho que ele não fica também, não. Não dá pra pôr de novo, né? Vocês sentiram nas entrelinhas? Vocês querem ver? Vamos ver. Vamos analisar juntos de novo, como ele falou? Se fica ou não fica no Corinthians? Põe, diretor. Não conversamos ainda, acho que tem muita coisa durante o que estamos disputando ainda, principalmente no Brasileiro, estamos numa situação que não estamos tão confortáveis assim, mais pra frente temos uma decisão de Copa do Brasil, acho que no momento certo, se for da vontade do clube, a gente vai conversar, mas jamais eu vou fechar as portas pro clube, se eles achar que tem interesse em mais uma vez a gente conversar, vou estar disposto, mas eu também sei que algum momento eu vou ter que ir embora e eu deixo para a diretoria decidir esse momento e se quiser conversar eu vou estar aberto também, mas senão eu tenho que me preparar porque eu sei que um momento eu vou embora e eu fico feliz pela história que eu construí e estou construindo. Pra mim, parece que já tem uma sensação de despedida. Porque ele estava para ir embora na metade do ano para a Arábia. Mas tem os sinais físicos também. Tem. O tom de despedida é, assim, muito claro, né? E eu acho que ele está colocando na conta do Corinthians. É mais como se o Corinthians não está querendo do que ele ficar. Tô aqui, se eles quiserem, né, eu converso, estou aberto, mas eu gostaria de saber logo também para definir minha vida. E eu vou falar, tem um sinal que ele faz... Que é muito... Eu vou falar corporal, depois. É isso? Análise corporal que eu estudei bastante, depois eu falo. Sabe o que ele fez? A linguagem corporal, ele faz assim, ó, fecha em mim. Ah, não dá pra fechar, né? Assim, ó. Aqui, ó. Uma coçadinha na cabeça. Você está analisando também os integrantes da equipe fazendo isso hoje? O tempo todo. A análise do Silvestre que você faz é o quê? Aquele mureta? Você não quer saber a sua. Não quero. Não quero saber. De volta para fechar o noticiário do Palmeiras. E aí, Salazar, o técnico Abel Ferreira vai ter força máxima quarta-feira? Talvez, Michele, talvez. Palmeiras tem uma dúvida, uma preocupação. Claro, todo mundo sabe que o Paulinho está de fora, se recuperando de uma cirurgia. O camisa 10 do Palmeiras segue afastado, mas no mais, o Abel Ferreira gostaria, deseja repetir a escalação do Palmeiras, que começou a partida lá contra o River Plate em Buenos Aires. Essa é a intenção do Abel Ferreira. E por que da dúvida? Porque o Kelvin sofreu uma pancada no tornozelo e o Abel não tem certeza se vai poder contar com o Kelvin. O Giai é a primeira opção, é quem deve jogar caso o Kelvin não reúna condições de iniciar essa partida. Então, essa dúvida na lateral direita é a única de Abel Ferreira. No mais, o time deve repetir os outros jogadores que começaram o jogo e começaram muito bem contra o River lá no Monumental de Núñez. Aliás, desde a derrota para o próprio River Plate no Allianz Parque, palco da próxima partida lá em 2021, Palmeiras não perdeu mais confronto de mata-mata na Libertadores dentro de casa. Em compensação, daquela vez, o River precisava reverter um 3-0. Agora, 2-1, a situação continua difícil, mas um pouco mais viável. Será que o Abel deve mexer no esqueleto do Palmeiras, nessa espinha dorsal ou não? Manutenção e Kelvin ou Giai lá na lateral. O que vocês acham? Passo a bola para vocês e daqui a pouquinho eu volto no Jornal da Gazeta com novidade para quem quer participar da São Silvestre. Então, fica de olho, hein? Legal, Salazar. E aí, Alex? Eu acho que o Palmeiras terá o mesmo time, né? O time titular já está feito na cabeça do Abel Ferreira. Do meio para frente, Aníbal, Evangelista, Andréas Pereira, Felipe Anderson, Flaco Lopes, Vitor Roque. Esse hoje é o time titular do Palmeiras. E essa dúvida na lateral direita me preocupa, porque o Kelvin chegou tomando conta da posição, tá voando, jogando demais,
E o Giai é muito irregular. Tem momentos que ele faz grandes jogadas, grandes desarmes, ultrapassagens, cruza bem. E tem momentos que ele parece um jogador de 8ª categoria. Então, ele é muito irregular, ao passo que o Kelvin tomou conta. O que me incomoda no Palmeiras, Silvestre... O que te incomoda? É que... O que me incomoda é um cisco no olho. Também, tá mas a machucando, falta de cara. comunicação, principalmente nessa questão do departamento médico com o torcedor, eu acho isso errado. Antigamente tinha uma transparência muito grande, as pessoas sabiam o que estava acontecendo e esperavam as confirmações, e hoje em dia parece que é tudo tabu. Você não pode falar se o jogador está machucado, quando é que ele volta, o que ele teve, Nossa por quê, Senhora, quando. Não pode, é quase um É um pecado. controle da informação. Aliás, não estamos pode. vivendo isso não só nos clubes, né? Mas tudo bem. Não pode. Ah, e é o líder, né? O Palmeiras praticamente o líder por pontos perdidos, Por não aproveitamento é do ele é, agora é. É, O empate ó, de ontem é. porque do o Flamengo. Palmeiras- Vocês não vão falar do meu reencontro espetacular, épico, Esse foi com épico. Abel Ferreira? Esse foi épico e eu quase chorei quando eu vi. Ficou emocionado. Fiquei emocionado. Paga pau pro Paga pau, É. que... Paga pau. Paga Eu sou fã pau. dele, cara. Me identifico com a personalidade, até com os erros que ele comete, porque eu acho que eu Você pareço chuta um copinho, pouco. chuta microfone. Chuto cadeira, mesma coisa. Passo do ponto, reclamo, depois peço desculpa. É assim mesmo. Aí ele fala, eu sou um personagem, eu não sou esse que vocês veem. Gazeta Esportiva de hoje termina agora. Tchau, Alex. Valeu, Tchau. Silvestre. Continue Tchau. ligadinho por aqui para assistir o Jornal da Gazeta, inclusive com a participação do repórter Thiago Salazar por lá. Tá imperdível. Beijo. Beijo. Vou fazer um aviãozinho de papel. Pode?